que o produto que ele nos vende já não é ética, porque agora de repente já mudou tudo. O que era de antes faltas de ética, agora é normal, é fazer o que qualquer português faria. Enfim, é tudo aquilo que ouvimos do Primeiro-Ministro. Agora o que ele nos diz é, dê-me estabilidade, 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 como dizia António Costa. Ora, estabilidade, vale a pena, termino só com isto, vale a pena a gente pensar e rir-se um bocadinho. O homem que há poucas semanas rebentou com o seu próprio governo, porque não queria responder a umas perguntas no Parlamento, vem vender-nos estabilidade. Se a estabilidade dele for tão boa como a ética dele, estamos... Caríssimos amigos, bem-vindos de novo ao nosso canal. Hoje trazemos à tona uma análise crítica e profunda sobre Rui Tavares, líder do Partido Livre, e as percepções de tratamento mediático que a sua figura evoca. Enquanto voz influente da esquerda portuguesa, Tavares não raro encontra-se no centro de controvérsias que desafiam a coerência entre o que prega e o que pratica, especialmente em termos de ética e linguagem. Comecemos pelo tratamento mediático. Se Rui Tavares fosse um político do Chega usando linguagem vulgar, como aquele próprio usou, provavelmente enfrentaria uma reação implacável dos média. Esta percepção de parcialidade não é única de Portugal, é um fenómeno observável globalmente, onde certas narrativas políticas de esquerda são favorecidas em detrimento de outras. Mas por que essa discrepância? Será a imprensa tendenciosa ao ponto de perdoar a esquerda, enquanto castiga severamente a direita? Avançamos para a sua retórica. Tavares, um crítico feroz da falta de ética na política, surpreendentemente desliza para o uso de expressões menos apropriadas, tais como "estamos full". Este desabafo, embora possa ser visto como uma expressão de frustração legítima, também levanta questões sobre a congruência entre a sua postura como defensor da ética e a linguagem que escolhe usar. No que toca às suas políticas, Tavares é visto como um idealista. As suas propostas incluem a expansão dos serviços públicos e o aumento de impostos sobre os mais ricos, ideias que são muitas vezes vistas como economicamente muito questionáveis pela direita, porquanto que tais medidas desincentivam ao investimento e provocam fuga de capitais. E quanto ao multiculturalismo e aos direitos das minorias, Tavares enfrenta críticas por parte daqueles que acreditam que as suas políticas promovem um politicamente correto para a esquerda, em detrimento dos valores tradicionais portugueses. Por fim, as suas alianças e a consistência da sua atuação política são alvo de escrutínio e crítica. O seu alinhamento é visto como oportunista, as suas ações políticas, ocasionalmente vistas como inconsistentes, provocam dúvidas sobre a sua confiabilidade e integridade. Rui Tavares, boa noite, bem-vindo ao Telejornal. A Madeira foi a votos no fim de semana passado por causa de um caso de justiça envolvendo o líder do PSD Madeira. No final, o PSD Madeira quase alcançou a maioria absoluta. Agora vamos a votos nas eleições nacionais, por causa de um caso que não é de justiça, mas de ética, para já, envolvendo o Primeiro-Ministro. Depois do que aconteceu na Madeira, pensa que poderá acontecer o mesmo nas eleições nacionais? Boa noite, José Rodrigues dos Santos, boa noite aos espectadores e obrigado pela pergunta. Eu quero responder muito imediatamente a ela, mas acho que vale a pena fazer um ponto da situação factual acerca de como é que chegámos aqui. E que, em parte, é coincidente com o seu, ou é quase totalmente. Nós chegamos aqui por causa de uma questão ética, e eu acho que é uma falta de ética de Luís Montenegro. O Financial Times, que é um jornal circunspecto, chama-lhe um escândalo de ética, mas podemos chamar um caso de ética, como chamou, para não valorarmos de uma maneira nem de outra, que deu origem a Luís Montenegro decidir avançar, depois de 2 moções de censura rejeitadas, para uma moção de confiança que ele sabia que seria rejeitada. Isto tudo foi muito rápido. Há um mês ainda não estávamos praticamente a discutir isto. Era a primeira moção de censura do Chega. Luís Montenegro foi essa moção de censura e até parece que saiu de lá... Mas não me falando tudo, por favor, porque senão... Mas, eu sei que é historiador e tem essa tendência. Não, o que isto quer dizer é uma coisa, é que a mesma falta de ética em Luís Montenegro é que nós encontramos, por exemplo, naquilo que estamos a debater hoje. Estamos a debater hoje, por exemplo, a questão dos debates, de Luís Montenegro tentar moldar os debates de acordo com as suas regras. Antes, no Parlamento, vimos Luís Montenegro a tentar moldar uma CPI da forma que lhe convinha. E isso leva a umas eleições antecipadas que ele quis e com as quais acaba por, de certa forma, chantagear as pessoas. E isso responde à sua pergunta. No momento em que ele avança por uma moção de confiança que sabe que vai ser rejeitada, parece que vai cair sobre a espada. Mas depois é como se levantasse e se nos apontasse a espada a nós e dissesse: absolvam-me, porque se não me absolverem teremos instabilidade. E aí a resposta à sua pergunta é muito simples. Vamos ser nós a decidir, nós, os portugueses e as portuguesas, é que vamos decidir se nos devemos contentar, conformar com essa ideia de que, olha, há uma falta de ética do Primeiro-Ministro, mas ele agora está a vender-nos estabilidade e vamos aceitar que ele nos venda a estabilidade, ou se nos vamos lembrar, basta lembrar disto, é que Luís Montenegro há um ano estava a vender-nos ética. Luís Montenegro tinha um cartaz que dizia: faltas de ética, estamos todos fartos, não se aguenta mais, votem na AD. Agora, vale a pena perguntar aos telespectadores e a todos os nossos concidadãos. Correu bem? Quem comprou ética votando em Luís Montenegro há um ano, voltaria a comprar ética ao mesmo homem? Da mesma forma, agora que o produto que ele nos vende
Já não é ética, porque agora de repente já mudou tudo. O que era de antes faltas de ética, agora é normal, é fazer o que qualquer português faria. Enfim, é tudo aquilo que ouvimos do Primeiro-Ministro. Agora o que ele nos diz é, dê-me estabilidade, 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 como dizia António Costa. Ora, estabilidade, vale a pena, termino só com isto, vale a pena a gente pensar e rir-se um bocadinho. O homem que há poucas semanas rebentou com o seu próprio governo, porque não queria responder a umas perguntas no Parlamento, vem vender-nos estabilidade. Se a estabilidade dele for tão boa como a ética dele, estamos fritos. Devo presumir que a campanha vai incidir sobretudo sobre este caso ou sobre os projetos dos partidos? Vai ter as duas coisas, naturalmente, mas nós não podemos ir para uma campanha eleitoral fazendo de conta que o elefante não está no meio da sala. Quer dizer, a primeira pergunta que as pessoas nos fazem na rua é porquê é que estamos a ir a eleições de novo? Bem, estamos a ir a eleições de novo por causa daquilo de que aqui falámos. E mais, esse Luís Montenegro, essas faltas de ética, revelam-se nas coisas grandes e pequenas, e como vimos a propósito dos debates e da maneira como Luís Montenegro se arroga a vontade de decidir que debate com Paulo Raimundo, que tem 4 deputados, mas não debate com Mariana Mortágua, que tem 5. Manda Nuno Melo, que foi eleito em coligação, debater com a Inês Sousa Real, que foi eleita sozinha, e nem estou a falar do meu caso, significa que é o mesmo tipo de forma de procurar interferir nas regras do jogo que não deve ser o candidato a primeiro-ministro a definir. A área socialista contou com uma maioria absoluta de 2015 até ao ano passado, começando com a Geringonça e depois combinando com a maioria absoluta do Partido Socialista. Como explica que desde então tenha havido tanta perda por parte dos partidos da área socialista? É verdade, eu estive em debates em 2022, numas eleições inesperadas, aqui neste estúdio com António Costa, e na altura vaticinei... Poucas semanas antes da maioria guerra, absoluta. Não, e da guerra começar. E da guerra começar, ainda com efeitos da pandemia, e vaticinei-lhe que a maioria absoluta não seria estabilidade, seria instabilidade. Nem eu imaginava que ia ter tanta razão como tive, na verdade. E agora tivemos de novo instabilidade, desta forma provocada diretamente pelo Primeiro-Ministro. Mas espera, agora estamos a falar do que é que se está a passar na sua área. Não, o que nós temos que ter em Portugal é um normal sistema parlamentar em que se procurem convergências, formas de governação dentro de famílias políticas que tenham afinidade. E isso é o que acontece numa série de países europeus. Eu pareço um bocadinho um disco rachado a dizer isto, porque disse em 2022 e disse em 2024, o que acontece na Dinamarca, o que acontece nos Países Baixos, e havendo uma maioria progressista, o LIVRE será certamente parte da solução. Agora, também digo uma coisa, é mais possível neste momento ter estabilidade com uma maioria progressista, votando para afastar a instabilidade que a direita trouxe, porque a direita não se entende, porque PSD e Chega, se conseguirem formar um governo, é um governo que é feito às avessas daquilo que os portugueses desejaram e um risco para a democracia, e porque um governo PSD e ele estaria dependente de uma reviravolta total acerca das questões éticas do Mas com tudo isto não Primeiro-Ministro. respondeu à minha pergunta original. Como é que explica esta perda depois de um período tão prolongado em que a família política teve maioria no Parlamento? Eu creio que a esquerda tem que voltar a habituar-se a propor futuro. E isso não o tem feito. Nós estamos numa posição muito defensiva em muitas áreas. Defesa da democracia é importante, defesa dos direitos humanos é importante, defesa dos direitos sociais é importante, mas de tanto defender é um bocado como as equipas de futebol, acabamos a recuar. E é verdade o que diz, a esquerda perde cerca de 800 mil votos de uma maioria sociológica que tinha em Portugal para estar agora minoritária, é preciso voltar a conquistá-los, e acho que o LIVRE o faz, muitas vezes com críticas dentro da nossa família política, porque nós não desistimos de falar com as pessoas, nós não desistimos de disputar eleitores à Iniciativa Liberal, à AD, e sabemos que quando dizemos aquilo que eu disse há pouco, que é, atenção, não queiram agora comprar estabilidade ao mesmo homem que antes vos vendia a ética e vos falhou, nós estamos a conquistar votos a eleitores que eram de esquerda há 3 ou 4 anos e que nós não enjeitamos porque votaram na direita uma vez. Acha que no atual quadro é realista considerar que a Geringonça é possível ser reeditada depois destas eleições? Bem, eu creio que, primeiro, é preciso afastar Luís Montenegro. Eu creio que Luís Montenegro vai ser um problema para o nosso país. É um problema muito sério que teremos tempo de discutir durante estas semanas, mas, na verdade, Portugal tem 2 formas de lidar. Ou fazer de conta que não é nada, porque alguns aconselham-nos isso, que é, olhem, deixem lá a ética para os suecos e para os dinamarqueses, em Portugal temos que nos contentar com pouco. E, portanto, conformamos-nos, mas isso vai-nos fazer acordar da pior maneira daqui a uns meses ou anos, porque as notícias como estas vão continuar a sair porque o padrão de comportamento é este. E isso é mau para o país. Agora, também lhe digo com franqueza, é verdade que os socialistas estiveram no poder 8 anos, é verdade que é demasiado cedo, numa lógica de calendário, para uma nova mudança de ciclo político, uma nova polaridade vir para a esquerda quando ainda há pouco tempo transitou para a direita, mas a verdade é que eu acho, e é isso que o livro está aqui a fazer, que uma defesa do Estado de Direito, da democracia, do diálogo parlamentar,
em vez de normalizar o insulto e o ódio na Assembleia da República, normalizar o respeito e o trabalho em conjunto, nós tivemos 50% das nossas iniciativas foram aprovadas mesmo com a AD. E, portanto, acho que é este tipo de metodologia que é preciso introduzir na vida política em Portugal. Isso permite-nos, encontrar soluções e encontrar soluções onde elas sejam maioritárias. Falou sobre a possibilidade de reconstituir a geringonça com Pedro Nuno Santos? Bem, como imagina, é um tema de conversa que à esquerda é frequente, porque, lembremos, a geringonça foi o único... Este tema de conversa entre os vários partidos? Entre os vários partidos de esquerda, entre, se quiser, o povo de esquerda do qual fazemos parte, entre a família progressista. E devemos fazer justiça à geringonça. O único governo que durou até ao fim. Eu lembro, na altura, comentava aqui, noutros canais muitas vezes, e a pergunta todas as semanas é quando é que a geringonça cai. Não caiu, durou 4 anos. Recuperou direitos sociais. E tinha uma dinâmica de negociação que era muito dura, mas que era às claras. As pessoas viam, o PS quer isto, o Bloco quer aquilo. Estou à vontade para dizer, o LIVRE não estava nessa geringonça, não tinha sido eleito então. As pessoas viam que dessa dinâmica de negociação saía qualquer coisa. Tanto as maiorias absolutas de um só partido, como aconteceu com o PS, como o sectarismo à esquerda, como aconteceu no colapso da geringonça em 2021, como agora aquilo que temos à direita, esta espécie de arrogância de eu estou no governo como quero, posso e mando, são danosos para o país. O que nós precisamos é de um parlamentarismo mais puro, de partidos que saibam comportar parlamentarmente, procurar pontos de entendimento entre si e que elas preservem o essencial da democracia, do Estado Social, no nosso caso, que nos revemos nele e que queremos expandir esse Estado Social. Rui Tavares, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Manuel. Partido, como aconteceu Concluindo, com o PS, Rui Tavares, como qualquer figura pública, deve ser objeto de um escrutínio justo e equitativo, independente da sua ideologia. A integridade e a transparência devem ser a pedra angular de qualquer democracia que se preze. Como sociedade, devemos exigir que os nossos líderes, sejam eles de esquerda ou de direita, mantenham um padrão de conduta que reflita os valores éticos que todos desejamos ver na gestão pública. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.